A Câmara dos Deputados rejeitou o regime de urgência para o projeto que cria o chamado passaporte sanitário ou passaporte da vacinação. O requerimento de urgência, que garantiria uma tramitação mais rápida, recebeu 232 votos favoráveis, mesmo o número de deputados que votaram contra. Foram 4 abstenções. Para que fosse aprovado, eram necessários pelo menos 257 votos. No começo de junho, a proposta foi aprovada no Senado por 72 votos a 0. É de autoria do senador Carlos Portinho e foi inspirada no passaporte da Covid-19 da União Europeia. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. Queremos ouvi-lo, Fiuza. Eu queria saber do senhor Carlos Portinho, que fez essa proposição fascista. Isso é uma proposição fascista, isto é, a criação de uma cidadania especial para vacinados com uma substância experimental. Portanto, senhor Portinho, o senhor pode, não estou dizendo que voluntariamente, mas com a decorrência dos estudos, o senhor pode ter perpetrado um crime contra a saúde pública. O senhor sabia disso? Sabe por quê, senhor Portinho? E senhoras e senhores parlamentares, Congresso Nacional, né, aí, reserva da democracia brasileira. Porque uma grávida não sabe quais são as chances, qual é o percentual dela ter o mesmo destino da promotora Thaís Fossati, que tomou a vacina da AstraZeneca e faleceu, motivando uma nota da autoridade sanitária na noite em que, naquele dia 10 de maio em que Thaís morreu, vetando aquela vacina para grávidas. Veja você, a Thaís Fossati tinha informação do risco que ela corria? Não tinha, ela não escolheria esse risco. E hoje uma grávida tem informações? Agora, parece que, eu vi aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, que quem tomou, a grávida que tomou a primeira dose da AstraZeneca, está sendo oferecida a segunda dose da Pfizer. Mas como pode ser isso, senhoras e senhores? Uma dose de um imunizante, a segunda dose de outro imunizante? É assim que se imuniza? Isso é ciência? Então, fazendo um paralelo grosseiro, você começa a tomar um antibiótico e no meio muda para outro antibiótico e está tudo bem? Não é possível. Esse ambiente não está saudável. Pergunto ao senhor Portinho, senhoras e senhores deputados federais, que estão ávidos, aparentemente, pela proposição de regime de urgência. Regime de urgência com estudos faltantes, os senhores querem atropelar o quê? Então, eu pergunto, quantos homens idosos, podemos dizer assim, sabem qual é o percentual de risco deles sofrerem o mesmo que sofreu o músico Eric Clapton? Estou citando uma pessoa que é mundialmente conhecida, para não parecer que é um caso aí, enfim, sobre o qual não há certeza. Há certeza. O Eric Clapton fez um depoimento dramático sobre o que ele passou. Ele perdeu o movimento das mãos inteiramente durante 3 semanas e depois recuperou parcialmente. Ele sente dores, ele precisa tomar remédios para dormir. Ele fez esse depoimento e esse depoimento, senhoras e senhores, deputados federais da República Federativa do Brasil, esse depoimento sumiu. Por que isso está acontecendo? Por que o depoimento do Eric Clapton não pode ser assistido pela opinião pública brasileira e mundial? Quem é que está interessado em abafar, em soterrar alguém que relata reações adversas à vacina? Isso é um ambiente saudável? Isso é um ambiente compatível com a ciência? Isto é um ambiente democrático? Não me parece. Sinceramente, não me parece. Nós vimos por aqui o astro Eric Clapton, que manifestou uma
Não é nem uma preocupação, uma constatação de efeitos físicos. Efeitos físicos que ele sofreu após a vacinação. Nós vimos acusações de que ele estava fazendo política. Vocês perderam o juízo. Vocês perderam a sanidade. Eles não estavam fazendo política, ele não estava fazendo ideologia, ele estava relatando limitações físicas. Por que isso é proibido? Por que será? Porque um homem, na idade do Eric Clapton, não sabe quais são as chances, qual é o percentual de risco dele sofrer o mesmo que o Eric Clapton sofreu. Não sabe porque não há estudos. Senhoras e senhores autoridades, senhor Portinho, não há estudos conclusivos nem sobre esse tipo de efeito, nem sobre neuropatias associáveis a resultados das vacinas. Isso não é um manifesto contra a vacina, isso é um manifesto a favor da vacina, da boa vacina, que precisa de estudo. E os estudos não são conclusivos sobre miocardite. Mas eu não estou criando isso, eu não estou inventando. Isso está sendo estudado pela ciência mundial. Mas existe uma propaganda estranha na qual eu não posso confiar, que quer suprimir essa troca de conhecimento. Como é que eu posso compactuar com isso? Como é que eu posso assistir a isso tranquilo? Então, são conclusivos? Não. São conclusivos os estudos sobre trombose associada a vacinas contra a Covid-19? Não são conclusivos. Não sabemos o percentual de risco. Sobre a eficácia, é mesmo um dilema dramático que nós temos que enfrentar? Então, qual é a eficácia? Os senhores têm os dados, a aferição definitiva, ou pelo menos madura, de que a eficácia da salvação contra a moléstia está demonstrada percentualmente? Não, nós também não temos. Com todos esses níveis de incerteza, especialmente sobre segurança à saúde, como os senhores podem tornar na prática estas substâncias obrigatórias? Olha, se os senhores fizerem isso, os senhores terão a vida inteira para responder pelo que fizeram. José Carlos Bernardi. Eu tenho alguma experiência no meio político e tem alguns parlamentares que lançam projetos de lei só para chamar atenção. Eles só querem mídia, querem manchete de jornal e até às vezes para mostrar que estão fazendo alguma coisa para aquelas entidades que fazem apuração, se o parlamentar tem presença, se ele apresentou, tem propostas, alguns projetos. E me parece que este senador do Rio de Janeiro, sabe quantos votos esse senador teve do Rio de Janeiro? 0. Esse senador não foi eleito. Este senador é suplente do senador que faleceu, Harold de Oliveira, faleceu de Covid. Então, esse senador sem representatividade alguma, 0 votos no Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei e ainda pede celeridade. Urgência para se passar esse passaporte. Eu quero dizer que apenas a guerra não está ganha, gente. Ela só foi barrada temporariamente, ainda está com um balão de oxigênio respirando na Câmara dos Deputados porque só caiu a urgência. Mas esse passaporte tiranete continua vivo, está lá, mesmo que entubado, está vivo e respirando, com esse projeto de um senador de 0 votos. Portinho, eu quero te dizer que esse seu passaportinho não passará. E antes de passar para você, Ana, a gente lembra aqui que o presidente Jair Bolsonaro já declarou, inclusive aqui Os Pingos nos diz ao programa, que vetará esse projeto, caso seja aprovado também na Câmara dos Deputados. Já passou pelo Senado e agora está na Câmara. Ana. Qual é o nome desse político? É Carlos Portinho, Ana. Do PL Rio de Janeiro. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Então, vamos repetir. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. O senhor Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ele quer que todos nós aí vivemos numa sociedade segregada, né? Porque
E contra a ciência também tem isso, porque não existe trabalho algum ainda em relação a quem passou pela Covid, se precisa ou não da vacina. Há um estudo em progresso na clínica de Cleveland, aqui nos Estados Unidos, que encaminha aí para o resultado de que quem passou pela Covid talvez possa ter aí anos de anticorpos, até anticorpos mais fortes do que da própria vacina. Esse estudo aí ainda corre o processo científico, mas já há algumas demonstrações de que isso pode ser possível. E aí, vai obrigar a vacinar quem passou pela Covid, quem tem doença autoimune, como a própria doutora Nisi Yamaguchi, na sessão dela da CPI, ela disse, né, quando foi perguntada se ela tomaria a vacina. Ela disse que não, porque ela passou pela Covid e ela tem uma doença autoimune. Agora, esse senhor aí, ele vai ser responsável, eu sempre bato aí na tecla das crianças e dos adolescentes, porque adulto pode decidir com o seu médico se quer tomar a vacina, tem que fazer a conta que a vacina, né, para alguns grupos aí de idosos com algumas comorbidades, a vacina pode ser uma barreira que ajuda no não desenvolvimento da doença no seu estágio mais avançado. Mas e crianças e adolescentes, onde a ciência já mostrou que o coronavírus passa por crianças e adolescentes de uma maneira branda, que nem condutores, às vezes, eles não são sem sintomas, existe essa grande possibilidade. Mas também, infelizmente, estudos já mostram os altos casos de a gente vai repetir aqui, porque a gente não vai entrar em espiral de silêncio. É exatamente o que o Fiuza estava dizendo sobre o Eric Clapton. Um dos pontos que o Eric Clapton fala no vídeo dele é da espiral de silêncio que ele foi colocado pelos adolescentes da casa dele, pela família dele, pelos amigos, que ele não tinha o direito de discutir os sintomas físicos que ele estava sentindo, os tremores, as mãos que não mexiam, ficaram paralisadas durante 2 semanas, perdeu uma audição e ele não tinha o direito de discutir isso. E ele ficou com muito medo também dessa espiral de silêncio que ele foi colocada. Mas aqui a gente não vai entrar em nenhuma espiral de silêncio, a gente vai continuar falando sim. A OMS mudou a diretriz em relação à vacinação para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e não recomenda mais, exatamente por falta de estudos. Aqui nos Estados Unidos, o CDC também mudou a sua diretriz, principalmente fez uma reunião de emergência a semana passada, principalmente pelos altos casos aí de miocardite em rapazes, em jovens de 13 a 20 anos. Então, Vitor, aqui a gente segue aí lutando contra o vírus, segue lutando contra esse inimigo invisível com várias frentes e defendendo a autonomia médica e lutando contra também essa espiral de silêncio que o Eric Clapton passou, que aqui não vai acontecer.